Olá, meus amigos, tudo bem? Como é que vocês estão? Estamos de volta com o nosso podcast, Coisa Natural do nosso Farol Notícias. Hoje estamos com um amigo que é amigo dos nossos amigos, amigo e irmão dos nossos amigos, né? Que tem família estabelecida na nossa cidade, na nossa região, Mário Lopes. Mário, Bom dia, Luiz. É um prazer estar aqui no seu no Farol Podcast. Eu te agradeço a oportunidade de me conceder esse momento para que possa falar um pouco de mim e um pouco da região. ok, Mário. Eu já conheço você pessoalmente, você é uma figura legal, uma pessoa de bem, né? Conheço o seu irmão que está estabelecido aqui, né? Logo aqui perto da Escola Abílio, né? Tem um barzinho, o Toninho do bar, gente fina pra caramba, Dona Cida, né? A esposa dele que faz um salgado maravilhoso, né? Mas assim, para quem não conhece você ainda, eu queria que você falasse um pouquinho de você. Me conta quem você é, Mário. Eu nasci na cidade de Avaré, né, na região. Morava na zona rural. Meu pai era agricultor. A gente tinha lá uma terra e fazia agricultura na região. E lá eu vivi até os 10 anos, né? 10 anos. Porque depois de 10 anos, em busca de oportunidade melhor, o meu pai resolveu mudar de lá e fomos em busca de oportunidade em outras regiões. Nesses 10 anos, eu já muito pequeno, mas já ajudava meus familiares, né? Além de ir na escola, eu ajudava meus pais a desenvolver, a criar animais, a trabalhar com animais, a cuidar dos animais, né? Ajudava nas roças, né? E assim fiquei até os 10 anos. Depois de 10 anos, quando meu pai resolveu mudar, foi para mim uma tristeza, porque mudar de um local que você está acostumado, aquela coisa, você já não sente bem, né? Depois você vai para um lugar estranho, e aí o lugar estranho você tem que se adaptar a tudo novamente. Mas foi uma grande experiência de vida, né? Que deu para aproveitar bastante, né? Até hoje a memória. Depois permaneceu todos os meus familiares na cidade de Avaré, né? Apenas o meu pai saiu, meus tios, meus primos, todos lá. E depois eu acabei permanecendo, mas sempre voltava, né? Nunca esqueci Avaré, eu sempre estou no coração, e eu sempre estou lá voltando, indo para lá, voltando para cá. E assim foi a minha vida durante o tempo que tive lá em Avaré. Você fala de Avaré, né, com muito carinho, é lógico, né? Mas você também teve passagem por cidades da região, que deve trazer muitas lembranças legais para você, meu amigo. É, Acho que é isso, né? Meu pai fez algumas transições aí, né? Mudou diretamente lá para Riversul. E lá em Riversul a gente arrumou lá umas terras e ele era muito apaixonado por terra. E lá ele começou a cultivar, né, plantar lavouras e criação de animais, aquelas coisas, e foi desenvolvendo lá alguma coisa. E nisso o tempo foi passando e a gente precisava estudar, né? A gente precisava estudar. Então eu morava um pouco longe da cidade, mas a gente ia longe, caminhava, acho que mais de 6 quilômetros para chegar na cidade para poder estudar. Uma Mas a gente história. ia diariamente e acabou estudando, fazendo o período todo lá que tinha, né, a escola que tinha. Naquele tempo tinha até a oitava série só, não tinha Sim, mais do que isso. sim, sim. Aí o que aconteceu? Nós ajudamos nossos pais, né, a família toda, né, se envolveram no trabalho, nós também tudo envolvidos, as crianças, todos, meus irmãos, né, tudo envolvido no trabalho, e acabamos depois tendo uma dificuldade para continuar a escola.
Aí eu conheci lá uma pessoa muito ilustre, uma pessoa muito boa, era um ex-professor, um professor. Ele era um professor, ele tinha retornado, tinha me formado de professor lá em São Paulo, mas retornou para Riversul. Ah, que legal. Naquele tempo, Ribeirão Vermelho do Sul, não era Sim, Riversul sim, ainda, sim. né? Hoje Riversul. Então, era o Aparecido Barbosa, é o nome da pessoa. Cido Uma Barbosa. pessoa que hoje até virou praça, porque ele já faleceu. Sim, sim. Mas era uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que deu muita orientação, me orientou, né? Orientou meus irmãos, Legal. e quando terminasse a gente fosse em busca de estudos, porque a única coisa que melhorava na vida era estudar. Porque estudando a gente ia aprender outras coisas, aprender outros caminhos e ter mais oportunidade na vida. Aí foi o momento que, quando a gente terminou a 8ª série, a gente acabou indo para o Colégio Agrícola, que tinha aberto na época, no ano de 1970, Antigo. 70, 71, e nós, em 72, nós desembarcamos lá no Colégio Agrícola, fizemos inscrição e fomos para lá. Lá a gente ficava o tempo todo no colégio, né? Só ia embora, geralmente eu ia embora de 15 em 15 dias, no fim de semana, e permanecia lá no colégio sempre. Lá tinha almoço, tinha estudo, tinha tudo lá. A gente dormia, né, e fazia tudo, aula prática, e aprendeu. Foi uma grande oportunidade de aprender tudo aquilo que a vida necessita para a gente desenvolver, né? Lá é um grande desenvolvimento, um grande colégio. Hoje, naquela época, era Itapeva, pertencia ao município de Itapeva, então era Colégio Técnico Agrícola de Itapeva. Hoje não é mais, porque Taquarivaí se emancipou, né? Era uma vila, Taquarivaí era uma vila de Itapeva. Hoje, Taquarivaí é uma cidade, é um município, né? Então, hoje, o colégio pertence ao município de Taquarivaí, mas o colégio é o mesmo. Olha que boa lembrança, né? E assim, você está falando do colégio agrícola, né? No período que você teve é quase que uma prisão, como você disse, né? Ficava o tempo todo, saía de 15 em 15 dias, mas ele trouxe muita coisa boa para você, né? Qual que é a importância do colégio agrícola para você e para os jovens na época? Eu acho que o Colégio Agrícola, né, foi um grande colégio. Eu tive muita experiência no Colégio Agrícola. É um colégio que todos os municípios deveriam ter um colégio naquele nível, né, daquele nível, daquele tipo, porque os alunos que não têm oportunidade, que não têm condições financeiras, como eu, né, não tinha na época, então eu tinha lá um lugar onde que eu podia se desenvolver e aprender, né? E foi um crescimento muito interessante, porque eu Muito bom. usei todo o aprendizado daquele colégio em toda a minha vida. Olha que legal. Então, acho que teria que existir muitos mais colégios daquele tipo, daquele modelo, para que meninos, para que oportunidades não faltem aos jovens, Muito para que bom. todos os jovens tenham oportunidade. Só não faça alguma coisa aquele que não queira mesmo, que não Sim, tenha aptidão para aprender, mas aquele que tem aptidão para aprender alguma coisa tem que ter alguma oportunidade. com E certeza. lá era uma das minhas únicas oportunidades que eu tinha na época. E lá eu aprendi, lá eu conheci muita gente importante, gente boa, professores maravilhosos que ajudavam, uma verdadeira família, né? Era uma outra família, e para mim foi uma grande oportunidade. Então hoje, a experiência que eu tive lá é necessário que todos os municípios deveriam ter, né? Se não tem em todos os municípios, mas que tenha ter próximos, né? Colégios que acolham essa população de jovens, principalmente aqueles que não têm oportunidade por falta de financeira, mas que têm oportunidade de aprender e desenvolver a sua vida
da maneira que eu aprendi naquela época, que era difícil, mas que nós aprendemos, nós conseguimos desenvolver e levar para a vida toda o conhecimento do colégio. Conhecimento sempre é importante, né? Conhecimento, né? Ainda mais num colégio que coloque você já numa meta de trabalho, né? Que você sai dali, você já vai estar, né? Você tem uma profissão praticamente, né? Mas me conta uma coisa, meu querido Marcos. Depois que você estudou no colégio lá, tal, né? O seu período, o que você fez da vida? Conta pra mim aí. Marcos? Fala pra mim aí, o que você fez da vida? O mais interessante é que depois que eu terminei o colégio, né, eu busquei oportunidades na região. Legal. Mas na região, porque o sonho da gente é sempre permanecer na região. E é difícil, né? Mas na época nós não tínhamos oportunidade, porque os jovens não tinham oportunidade de trabalho na região. Como hoje. Por mais conhecimento, por mais condição que ele tivesse de ajudar, de desenvolver a região, ele não tinha oportunidade mesmo, não sobrava oportunidade para ele. Sim, concordo. Porque a tecnologia ainda não estava avançada e a gente tinha na época os conhecimentos já, apesar de não desenvolvido como hoje, mas já tinham, estava bem acima da média do desenvolvimento da região. Aí o que aconteceu? Eu acabei me transferindo, né? Ingressei no Grupo Votorantim. Ó, que O legal. Grupo Votorantim é um grupo grande, né? Que ele desenvolve tem indústria, mas também tem área rural. E eu tive uma grande oportunidade porque me acolheram justamente na área rural por eu ter o conhecimento, ter aprendido no colégio agrícola e ter as técnicas da agricultura. Então eu fui trabalhar na área rural. E na área rural do Grupo Votorantim eu aprendi, coloquei muita coisa boas em prática, fui muito bem quisto, né, e tive grande oportunidade para crescer, para desenvolver. Lá permaneci por vários anos e lá eu comecei a minha vida. Então houve uma mudança de vida muito grande, muito boa, porque eu saí praticamente do nada, né, da roça, e fui para um lugar, tudo bem que é agrícola, mas já num outro nível, né? Um outro nível. Fui colocar minhas técnicas, colocar a técnica que eu aprendi, desenvolver, ajudar a desenvolver uma área rural onde que eu não conhecia, né? E tive o maior respeito por todas aquelas pessoas que estiveram lá, né? O doutor Antônio Hermílio de Moraes era uma pessoa muito boa, tivemos várias vezes junto com ele, porque ele ia muito na fazenda, ele visitava a fábrica e ele ficava por muito tempo lá na fazenda, alojado muito tempo. Sim. E ele gostava de conversar com as pessoas. Ele era especial. O doutor Antônio era uma pessoa muito boa. Especial. Ele conversava muito com a gente, dava muita orientação e gostava de juventude, né? Então eu me senti muito bem acolhido no Grupo Votorantim, né? E o que eu tenho muito agradecimento a todas aquelas pessoas que me ajudaram muito no Grupo Votorantim também. Legal. Depois desse período você foi para a cidade grande, né? Foi para a capital paulista, São Paulo. Foi trabalhar em São Paulo, experimentar a vida, né? E viver, assim como todo jovem da nossa região, uma nova oportunidade, uma nova fase. E como é que foi a sua ida para São Paulo? Todas as pessoas têm um sonho, né, na vida. Então as pessoas ficam sonhando para desenvolver, para correr atrás de oportunidades, né, e a gente fica em busca de ofertas de oportunidade. E eu estava muito bem no Grupo Votorantim, mas eu recebi uma proposta que ia iniciar uma cervejaria nova na cidade de Guarulhos, né, que era a Escola Caracu, na época. E eu recebi uma proposta para ir trabalhar lá nessa cervejaria. E eu acabei aceitando. Então eu acabei saindo do Grupo Votorantim e fui trabalhar nessa cervejaria, que estava iniciando
era uma oportunidade, porque todos aqueles que iniciam o trabalho, geralmente a gente imagina que tem mais oportunidade. E eu não posso me arrepender, porque foi lá que desenvolvi bastante, tive bastante oportunidade também, apesar que fora já da minha área agrícola, né? Eu gosto muito mais da área industrial. Então eu acabei aceitando a proposta da Escola Caracol. Aí fui, aceitei, entrei lá, permaneci por lá até 1980, até quando houve uma junção que entrou a escola, juntando na época a Brahma, e a Brahma passou a ser administradora praticamente da escola, né? E aí foi a hora que eu saí, né? Saí, mas eu saí muito bem, porque na verdade a escola era uma maravilha, eu gostava muito, era um trabalho muito gostoso. E depois fiquei triste na época, mas aí logo em seguida achei um outro trabalho que era no frigorífico Bordon, que também não era uma coisa ruim, era uma coisa muito boa, né? E no frigorífico Bordon trabalhei por algum tempo lá, até que eu entrei, né? Gostava muito também do desenvolvimento, aprendi todos os sistemas, né? de frigorífico, essas coisas. E eu administrava as entradas, as saídas, tinha uma grande desenvolvimento lá, né, pessoal. E depois eu recebi uma proposta, né, e conversando com um amigo, né, uma pessoa que era muito ligada ao meu pai na época, que era o Dr. Antônio Salim Curiati. Então, o doutor Antônio, na época, era secretário e me convidou para trabalhar na fundação. Foi daí que eu entrei na fundação, em 1981. Aí acabei entrando na Fundação Casa. Hoje, Fundação Casa, naquela época, FEBEM São Paulo, né? E nós permanecemos lá por muito tempo, né? Depois teve uma época que eu acabei saindo, fui trabalhar na Secretaria de Segurança Pública, mas assim, dentro do próprio contrato, mas eu fui prestar serviço na Secretaria de Segurança Pública, permaneci lá por uns 10 anos, né? Mas durante esse tempo, mas eu estou lá desde 1981 até o presente, quer dizer, até o presente eu ainda continuo lá firme, lá na Fundação Caso. Você está falando para mim aqui, né, de toda a sua história, para mim não, para nossos ouvintes do podcast e as pessoas que nos acompanham, e você está fazendo uma abertura da sua vida, né? Não está nem te falando como político, está falando como pessoa, né? Quem é Mário Lopes, o que é Mário Lopes. E você citou agora há pouco uma coisa que é muito interessante, a ajuda e referência política do Dr. Curiati, né? O Dr. Curiati é um ícone aqui na nossa região, né? A Avaré, a nossa região, sempre precisou e sempre foi ajudada muito por Curiati. O que o senhor tem a me dizer sobre isso? Uma coisa interessante, durante todo esse tempo que eu tive dessa trajetória, é uma coisa que eu sempre guardo e sempre são as orientações que eu sempre me aproximei, que recebi, né? Orientações que recebi, eu sempre aproximei muito do Dr. Antônio do Curiati, né? Dr. Antônio Salim Curiati. Por quê? Porque ele era uma pessoa muito interessante e uma pessoa que prestava grandes serviços por toda a comunidade. E isso atraía a evolução e a simplicidade que essa pessoa tinha. Então eu sempre mantive, durante todos esses anos, a proximidade, sempre ia lá na Assembleia, sempre ia lá na casa dele, estive lá em São Paulo, no escritório, conversando. Por quê? Porque ele tinha coisas muito interessantes para passar para a gente, né? Então a gente passava, e foi por ele que eu recebi muita orientação daquilo que a gente pode se fazer em política.
porque daquilo que ele faz, daquilo que ele sempre fez, então ele passava aquela mensagem, né? Aquela mensagem de como você podia trabalhar na política. Isso me trouxe sempre uma vontade de estar participando das campanhas políticas. Porque eu sempre participei das campanhas políticas, participei como coordenador, como voluntário, fazer alguma coisa, mas eu nunca, na verdade, muito pouco, né? Só tive uma vez que eu fui candidato, já 20 anos atrás, então foi uma campanha meio pobre, porque eu estava no partido pequeno também, né? Mas tudo bem, foi tudo bem, correu tudo bem, mas que essas orientações do Dr. Antônio me trouxe sempre uma vontade de estar entrando e participando na política. Porque sabendo que a gente pode ajudar, a gente tem como ajudar as pessoas e trazer coisas, não para mudar uma pessoa, mas para mudar muitas pessoas, às vezes por causa de uma lei, uma lei nova, uma lei que pode ajudar o desenvolvimento do Estado, o desenvolvimento de uma região inteira, né? Aqui, por exemplo, na nossa região, eu percebo que eu não tive oportunidade aqui de desenvolver, tive que sair daqui e fazer uma outra trajetória para conseguir me desenvolver na minha vida. Sei que foi difícil, porque deixar a família para ir em busca de oportunidade é um grande problema para qualquer pessoa. E nem todas as pessoas, às vezes, têm essa mesma disposição de estar indo atrás daquilo que ele quer, né? Então, eu não me arrependo do que fui, mas acabei deixando todas as minhas famílias, que hoje moram todas na região, né? Mas eu estou querendo voltar, né? E graças a essas amizades que me levou a conhecer na vida, eu estou podendo hoje ser candidato a deputado federal, que eu quero trazer muitas coisas para a nossa região. Fazer muitas leis, fazer leis novas, ou fazer oportunidades, trazer oportunidades, chamar a atenção dos prefeitos, fazer alguma coisa, trabalhar para os jovens, principalmente, que não têm oportunidade, para que mude essa juventude, para que traga melhorias na Secretaria de Saúde, para que tenhamos muito mais atendimento, né? Para que a nossa segurança seja uma segurança diferenciada. Eu acho que nós estamos muito ultrapassados no sistema de segurança, mas eu tenho um projeto de segurança, que vai mudar todo o esquema de funcionamento da segurança que está hoje, porque a segurança que está hoje não dá oportunidade para que o funcionário que trabalha na segurança, primeiro que ele próprio não tem segurança nem para ele, né? Então ele não pode oferecer segurança a ninguém. Então o sistema tem que mudar, porque esse sistema está obsoleto, é muito antigo. Então o nosso sistema tem que ser mudado com novos equipamentos, nem tanto, mas a sistemática da segurança é que tem que ser mudado. E o meu projeto contempla tudo isso. Eu quero colocar isso em prática. Meu querido, que assim seja, que dê tudo certo nessa sua caminhada, que os seus projetos, né, da segurança sejam implantados, que você consiga implantar isso, né? E mais que isso, que você atente-se realmente para os jovens da nossa região, que tragam benefícios para a nossa região, industrialização, escolas agrícolas, colégios agrícolas e tudo mais, né? Para que a gente não precise exportar, né, os nossos jovens e que eles tenham um futuro grandioso aqui. Mas é muito legal tudo isso. E o mais legal de tudo é a forma com que você aproveitou esse podcast, não para fazer política, mas para contar uma história real, né? E depois sim, né, colocar propostas que realmente são alcançáveis. Muito obrigado pela sua participação, meu amigo. Fica com Deus. Meu caro Luiz, eu
te agradeço muito a oportunidade que me deu de participar do Farol, o podcast, esse podcast, para que eu mostre para as pessoas, para os meus conterrâneos, para as minhas pessoas, para a minha região, aquilo que eu sou, aquilo que foi a minha trajetória durante a minha vida, e que por que eu sou candidato, e quero que vocês acreditem que eu sou um de vocês. Não vote em mim só porque eu sou da região, mas vote em mim pela vontade que eu tenho de estar com vocês, de trabalhar por vocês. É isso que eu estou aqui, é isso que eu estou fazendo, é isso que eu estou trabalhando a minha campanha com muita dificuldade, mas estou aqui, presente, e quero ser um candidato, um deputado que vai mudar a nossa região. Só tenho que agradecer a oportunidade que você me deu para que eu possa participar de todo esse podcast. Muito obrigado. Valeu, meu amigo, um abraço, beijo no coração, felicidade, sorte no próximo dia 2, ok? E vamos nós, e vamos nós, abraço, foi um prazer enorme falar com você, meu querido, sucesso, tchau, beijo no coração de todos.